Vamos agora criar as páginas do extrato banco, tá? Eu vou adicionar aqui um novo item, Content Page, eu vou chamar de extrato bancário Filter Page. E logo depois eu vou criar um novo item, vai ser uma Content Page que eu vou chamar de extrato bancário List Page. E aqui nesse caso eu tenho só essas duas páginas, tá? Eu tenho a Filter, onde eu coloco lá o mês e o ano, e tem uma lista onde eu apresento o extrato para o usuário e forneço a opção de ele importar um arquivo OFX, tá? Vamos ver se eu vou fornecer essa opção na Filter ou na List Page. Mas eu não tenho a page, eu não tenho aquela última página onde eu deixo o usuário alterar dados do extrato. Não tem sentido, né? Porque ele está importando esses dados de um arquivo OFX. Esse arquivo OFX veio do banco dele, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Santander, enfim. Não tem por que ele alterar esses dados que veio num arquivo, tá? Então nós não temos a última página, a página de edição, de alteração, de exclusão, não tem isso, tá bom? Apenas a filter e a list page que nós vamos ter aqui no extrato bancário. Comecemos então com a filter page, que a gente vai alterar aqui. Na filter page, primeiro eu vou colocar os recursos, né? Aí ele vai colocar aqui o estilo. Na verdade não é colocar os recursos, né? Eu vou definir os estilos aqui, tá? Então definindo os estilos para o date picker e para o botão, de novo. Né? E aí vem aquele velho exercício para você encontrar uma maneira de aplicar, de definir esses estilos para toda a aplicação, tá bom? Muito bem. Na verdade, o exercício aqui melhor seria assim: estude uma maneira de definir os estilos para toda a aplicação, que você aplica quando você vai direto no controle, né? Bom, depois que eu defino os estilos aqui em cima, eu começo a colocar os meus controles, né? O primeiro controle que eu tenho é um stack layout com um label mês e ano, tá? Parecido com o que nós fizemos no lançamento de receita e no lançamento de despesa. Daí eu vou ter um frame com um date picker para ele selecionar o mês e o ano. Mesmo esquema que nós fizemos anteriormente, tá? Legal. Daí eu tenho um botão, tá? E já na página de filtro eu vou permitir o usuário selecionar um arquivo OFX, tá? Então selecione o arquivo OFX, está vinculado a um método onSelecionarOFX. E tem o método carregar dados, que está vinculado a um método, né, tem um botão carregar dados vinculado ao método onFiltrarClicked. Tá? No final das contas, eu tenho aqui um label, tá? E esse label é apenas para dizer se o usuário selecionou ou não um arquivo OFX. Tá? Porque se ele clicar em selecionar dados, o sistema vai tentar carregar os dados para aquele mês. Se tem alguma coisa já cadastrada, ele vai mostrar. Se não tem, os dados vão ficar em branco, a página de listagem vai ficar vazia, né? Daí ele volta e seleciona o arquivo FX, e aí os dados eles serão persistidos no banco de dados e serão exibidos para o usuário. Vamos então para o nosso código C#, aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vamos lá. Ó. Eu vou ter aqui um file helper, né? Nós já conversamos sobre isso e você já viu informações no e-book sobre esse cara. Eu vou ter o filtro, vou ter um file data aqui. Vamos ver o que é que ele está esperando aí. Não encontrou, nós vamos ter que inserir algum carinha aqui. Vamos ter que procurar por alguém para tratar, para lidar com esse arquivo OFX, tá? Na verdade que nós vamos precisar de duas coisas, tá? Deixa eu mostrar para você logo aqui. A primeira coisa que a gente vai precisar é desse cara aqui, ó. É um File Picker, é um plugin para o Xamarin Forms, tá? Então a gente instala ele neste caminho. Okay? Se você procurar por File Picker, plugin for Xamarin Forms, você vai ter todas as informações aqui de como testar, de como instalar esse cara, tá? Vamos tentar logo instalá-lo aqui. Nougat, Xamarin Plugin File Picker, vamos voltar aqui. E vamos, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Gerenciar pacotes do Nougat.
File Picker, Xamarin Plugin File Picker, vamos ver se é esse. Xamarin Plugin File Picker. Aqui, ó. Xamarin Plugin File Picker. GitHub, JVersus. CI, app, é bom, interessante, é bom que você coloque o mesmo, tá? Se você vier aqui, ele tem aqui o source, né? Adicione esse source na IDE para os últimos pacotes. Se você clicar aqui, você vai ter mais informações sobre esse pacote. Aqui está o desenvolvedor que fez, tá? Ok. Ó, autores. Gerald e Rafael Moura, provavelmente, né? Gerald e Rafael Moura. Então é esse aqui mesmo, tá? Vamos instalar. Concluído. Pronto. Então esse é o primeiro passo, né? Nós precisamos desse file picker, tá? Além dele, né, nós precisamos também desse cara aqui, ó, ofxlib, tá? É só uma pequena classe, né, para que você consiga fazer um parse aí nos arquivos ofx utilizando regex, tá bom? Foi feito por esse desenvolvedor aqui. Nós vamos usar o que ele fez, tá? Tá aqui, eu utilizei no projeto anterior, vou só copiar essa pasta ofx, inclusive dentro dessa pasta eu tenho um arquivo ofx de exemplo, tá? Um extrato abriu ofx, vai junto para você fazer testes. Então eu vou copiar direto essa pasta para cá. Aqui. Pronto, tá aí a pasta ofx. Agora dentro de file data aqui, vamos ver o que, ele vai dizer para mim, se ele vai me dar já alguma opção. Pronto, ó, tá lá, tá? Plugin File Picker Abstractions, Plugin File Picker Abstractions File Data, tá? Então a gente já pode utilizar isso daí. Ok, parece que só esse aí já resolve, né? E deixa eu ver o que é isso aqui. File Picker. Tá, vamos começar a analisar então o código aqui, ó. Eu tenho o file helper, tenho o filtro, tenho o file data que é para eu utilizar o meu file picker e tenho um booleano para saber se o usuário selecionou ou não um arquivo ofx, tá? Esse cara aqui é o que está fazendo o parse do arquivo ofx. Muito bem, vamos lá. Ok, ao selecionar a data, estou só imprimindo a data no console, não precisa você usar isso daí. O onShow aqui está apenas chamando o construtor dele, né? Tá apenas chamando a superclasse, tá? Você pode até tirar isso daí se você quiser. Eu venho no onFiltrarClicked, tá? No onFiltrarClicked eu crio o filtro, né? Eu configuro o filtro no caso, tá? Eu coloco ó, o mês ano aqui, é o mês ano que o usuário selecionou. Daí eu chamo o extrato bancário list page, né? E aí eu coloco nas variáveis públicas de extrato bancário list page os valores que foram selecionados aqui. O arquivo, se o cara selecionou um arquivo FX, qual é o filtro e qual é o mês ano, tá? Ele está reclamando aqui porque eu ainda não criei essas variáveis dentro da página list page do extrato bancário, tá?
E ao selecionar o arquivo fx, o que é que eu faço? Eu pego o arquivo selecionado, tá? Coloco em File Data, que eu vou passar lá para o extrato banco, lá para a página de lista. Eu vou passar aqui o arquivo que foi selecionado como um parâmetro lá para a página de listagem do extrato, né? Esse arquivo vai ser tratado lá na outra página, tá bom? Aqui eu só estou selecionando ele. Eu informo para o usuário que ele selecionou o arquivo, né? Então aquele label que tem aqui em Filter Page, né? Já que eu tenho um label aqui, ó, label seleção fx, eu vou alterar o texto desse label para arquivo fx selecionado e aí eu coloco o nome do arquivo, tá? E altero selecionar fx para true, tá? Eu também vou passar essa informação lá para a página seguinte, tá bom? Legal, essa é a minha página de filtro, uma página simples, né? Nós tivemos que usar apenas aí uma coisinha diferente, que foi esse File Picker, é um componente novo aí para o Xamarin, né? Um componente que foi feito pelos colegas, para nós selecionarmos um arquivo utilizando o Xamarin Forms, tá? Agora eu vou para a página de listagem das informações, né? Deixa eu ver onde é que ela tá. Tá aqui, ó. Extrato banco, list page. O que é que a gente vai colocar nessa página aqui? Nessa página aqui, eu vou colocar uma toolbar. Nessa toolbar, eu vou ter um botão para exportar, tá? Não vai ser um botão de incluir, vai ser um botão de exportar. Por que isso? Porque eu quero exportar os dados, né, do extrato para dentro de lançamentos de receita e de lançamentos de despesa, para facilitar a vida do meu usuário, né? Então ele tem lá o extrato de agosto do Santander. Ele baixou esse extrato. Nesse extrato ele tem 20 lançamentos. 5 são de receita, 15 são de despesas. De acordo com o valor, eu sei o que é despesa e o que é receita. Eu vou pegar esses 5 lançamentos de receita, vou jogar em lançamentos de receita daquele mês, e os lançamentos de despesa, os outros 15, vou jogar nos lançamentos de despesa daquele mês. Daí o usuário ele tem apenas que entrar em cada um dos lançamentos e classificar, dizer qual é a conta. Ah, isso aqui é salário, ah, isso aqui é educação, isso aqui é saúde, isso aqui é moradia, né? E aí o sistema já vai ficar redondinho para ele, né? De acordo com os lançamentos que tem no extrato bancário, tá? É para isso então que serve esse botão de exportação. Debaixo desse botão de exportação eu vou ter um label, né? Esse label é o label título, que eu vou alterá-lo. Daí eu venho com uma list, né? Uma list view. Nessa list view eu tenho um footer, ou seja, eu tenho um rodapé. No rodapé eu vou ter o total de crédito, total de débitos e o saldo. E no corpo dessa list view eu tenho o número de referência, o histórico, a data da transação e o valor. Tá? Então é bem parecido com o que eu fiz, né? Essa lista é bem parecida com a que nós fizemos em lançamento de receita, tá? Ela também tem um rodapé, ok? Ela também tem um corpo, né? Só que o rodapé aqui não é apagar, receber, né? A receber, recebido total, apagar, pago total, não. Aqui são créditos, débitos e saldo, de acordo com o que vem no meu extrato, né? Aí eu tenho 5 lançamentos de receita no valor de R$ 1.000 e 15 lançamentos de despesa no valor de 800, o total, tá? Então eu tenho total de crédito é 1.000, total de débitos 600, saldo 400, positivo no caso, né? Muito bem. E aqui vem cada um dos lançamentos, né? Vinculados aí àqueles campos que eu tenho nas minhas tabelas, na minha tabela de extrato bancário, número de referência, histórico, data da transação e valor. Certo. Essa então a minha parte visual, tá? E agora nós vamos para o código C# por trás dessa list page, né? Aqui que a gente vai fazer o controle de excluir dados na tabela extrato banco, consultar dados na tabela extrato banco, tratar o arquivo fx, né? Vamos dar atenção a essa parte aqui agora. Vamos lá. Então aqui eu tenho o filtro, né? Veja que aqui ele já vai deixar de reclamar, ó. Aqui. Opa, aqui é a minha parte visual. Também. Aqui, ó. Ele já deixou de reclamar. Né? Tá aqui. Porque eu já criei essas 4 variáveis lá na minha página extrato bancário list page, tá? Então, em extrato bancário list page, eu vou aqui
importar esse cara, OFX Document. Agora sim eu vou importar esse carinha aqui para eu tratar o arquivo OFX. Deixa eu remover e classificar os usos. Globalization para eu lidar com o estilo e o provider. Collections para lidar com a minha lista, tá? Então eu tenho o filtro, tenho o mês ano, tenho o arquivo que foi selecionado, tenho o documento OFX, que eu vou lidar com ele, vou converter esse arquivo para OFX e aí vou tratá-lo, né? E tenho aquele booleano se o usuário selecionou ou não o OFX, tá? Legal. A gente vai descobrir para que servem esses estilos aqui. Tem uma lista de totais extrato e tenho aqui os totais, total de crédito, total de débito e saldo, né? No meu construtor, eu seto um estilo, tá? Eu pego um number, number styles.number e seto um provider aqui, botando para o padrão americano, tá? Vou colocar o número no padrão americano, tá certo? Para eu tratar lá ponto como se fosse a casa decimal e a vírgula como se fosse a separação de milhar, tá? Ok. Continuando então, no meu label título eu altero ele para mês ano e aí coloco o mês ano que foi enviado para mim da página de filtro, tá? E aqui começa a minha lógica, né? É logo no onAppearing, ou seja, no onShow, assim que a página é exibida para mim, eu começo com a minha lógica, tá? Se não tiver selecionado o arquivo, aí se o usuário não selecionou o arquivo FX, eu vou verificar se tem dados no banco. Se tiver dados no banco, eu carrego os dados na tela, tá? Então, se o usuário não selecionou o arquivo FX, eu chamo o método carregar dados do banco. Esse método está aqui dentro, tá? Dentro dessa classe, né, de extrato bancário list page. Eu vou pressionar F12 aqui agora para ir para ele. Pronto, tá aqui ele, ó. Carregar dados do banco. O que é que eu faço para carregar dados do banco? Eu chamo o método getItem, passando o filtro, que vai ser o mês ano. Daí eu zero aqui as minhas variáveis, total crédito, total débito e saldo. Tem aquele mesmo exercício de você estudar uma maneira de fazer isso sem utilizar uma nova lista, que foi a mesma coisa que aconteceu lá em lançamento de receita. Deixa eu colocar logo aqui o meu model. Pronto. Daí eu vou fazer um laço em cima de extrato banco, tá? Sempre que conciliado for menos, eu carrego o valor em total débito. E se conciliado não for menos, eu carrego o valor em total crédito. E no final eu somo o meu saldo, né? Você vai ver quando eu estiver tratando o arquivo FX que eu vou usar o campo conciliado de extrato bancário para armazenar o sinal do valor, tá? Como assim? Ó, se meu lançamento lá no extrato for um lançamento de despesa, ele vai ter um sinalzinho de negativo dentro do arquivo FX, tá? Eu vou guardar esse sinal dentro do campo conciliado, tá? Teoricamente, o campo conciliado seria para outra coisa, né? Seria para eu conciliar os meus lançamentos do extrato com os lançamentos que eu fiz manualmente. Você lembra que eu fiz 2 lançamentos em lançamento de receita e 2 lançamentos em lançamento de despesa, né? Daí o usuário ele importaria o extrato e teria um botão conciliar onde eu diria para ele, ó, você tem 2 lançamentos de receita, mas só um aparece no teu extrato, tem um que não está conciliado. Seria uma outra forma de trabalhar, tá? Aqui eu estou fazendo o contrário, né? Eu estou trabalhando do extrato para os lançamentos, tá? E aí eu vou usar o conciliado para isso. Se eu utilizasse o conciliado para realmente conciliar os dados, né? Então o trabalho seria de forma inversa, seria o usuário colocando manualmente todos os lançamentos dele, tá? Daí ele importa o extrato e clica em determinado botão para conciliar os dados. No lugar de ele exportar os dados do extrato para os lançamentos, ele clicaria no botão para conciliar os dados do extrato com os lançamentos que ele já fez manualmente, né? Essa outra forma de trabalhar dá um pouco mais de trabalho para o usuário, porque ele tem que lançar tudo manual, né? Então nós vamos ficar com essa ideia aqui de ele exportar os dados, tá? E aí nesse caso não vamos desperdiçar o campo conciliado, né? Vamos utilizar o campo conciliado para armazenar o nosso sinal aqui, né, para saber se o lançamento é de débito ou é de crédito, tá bom? Muito bem. Já analisei então o método carregar dados de banco. Vamos voltar para onde nós estávamos, que é aqui, tá? Se o usuário selecionou o arquivo,
né? Porque aqui é se ele não selecionou, tá? Esse else aqui, né? Se ele selecionou o arquivo, né? Se ele tiver selecionado o arquivo, eu vou apagar os dados no banco para o mês selecionado, vou persistir de novo os dados no banco de acordo com o que está no arquivo e vou carregar os dados do arquivo na tela, tá? Então eu utilizo um stream aqui, deixa eu importar. Aqui, ó, eu carrego os dados do arquivo que foi selecionado na memória. Eu crio um novo documento fx de acordo com esses dados de memória aqui, desse stream, tá? Daí eu chamo o método delete. Ó, apague tudo que esteja na tabela extrato banco de acordo com o mês selecionado, que é o que está no meu filtro, tá? Daí eu vou pegar todas as transações do arquivo fx, depois você pode analisar com calma como é que é o formato do arquivo fx, pode dar uma estudada nisso daí, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui de estudar o arquivo fx com você, mas tem uma documentação para isso, né? Um arquivo, esse formato é um formato internacional, então tem uma documentação explicando como é que ele funciona, tá? Legal, então para cada transação que eu pegar no arquivo fx, eu crio um extrato banco, daí eu vou pegando os dados da transação, né? Pego o mês-ano, jogo em mês-ano do extrato banco. Pego a data da transação, tenho que fazer aqui um esqueminha para pegar a data, né? Porque ela não vem com separadores, tá? Então vou incluindo separadores, coloco na ordem certa de mês, ano e dia, tá? Jogo em data da transação. Pego o valor, daí eu aplico aquele estilo americano ao valor e jogo aqui no meu valor. Pego o ID da transação, jogo em ID da transação, pego o check num, jogo em check num, pego o número de referência, jogo em número de referência, pego esse memo que é o histórico, jogo em histórico, e no conciliado eu pego o transamonte, que é o mesmo valor, só que eu pego só o primeiro caractere dele, que vai ser ou um sinal de menos, caso seja um débito, ou não vai ser nada, vai ficar em branco o campo, caso seja um crédito, tá? Pego todos esses dados, salvo na tabela extrato banco e depois, ó, carrego os dados do banco na tela, tá? Então chamo de novo o meu método carregar dados de banco, tá? Muito bem. Finalmente, eu tenho o método exportar itens. O que é que faz esse método exportar itens? Primeira coisa, eu faço uma pergunta para o usuário. Olha, você quer mesmo exportar os dados? Então veja, já tem uma perguntinha aqui. Lembra que eu sugeri que você, ao excluir, pergunte para o usuário se ele quer mesmo excluir, né? Então pronto, é só você copiar essa mesma lógica dessa pergunta, colocar lá nos botões de excluir que vai funcionar, tá? No caso aqui a pergunta é, você quer mesmo exportar? Se a resposta for sim, ele vai carregar, né? Ele vai fazer um laço na lista do extrato do banco, tá? Daí ele verifica se o conciliado é menos, ó. Se for menos, ele vai criar um lançamento de despesa e vai persistir esse lançamento de despesa dentro de lançamento de despesa DB, tá? Se não tiver um sinal de menos, é porque é um lançamento de receita. Daí ele cria um lançamento de receita, informa os dados, né, para esse objeto de lançamento de receita e persiste esse lançamento de receita dentro da tabela lançamento de receita, tá? Persiste então os lançamentos de receita e de despesa e no final ele mostra para o usuário que os dados foram exportados com sucesso, tá? Então é isso, né? Bem simples. O que teve de diferente aqui é que nós tivemos que utilizar um novo componente, né? O que foi o File Picker para pegar arquivos dentro do dispositivo, e a questão do UFX, né? Nós tivemos que pegar aí uma classe que um colega fez aí pra gente, tá? Fez para ele, né, para o uso dele, mas disponibilizou para a comunidade. Vamos utilizar então essa classe para tratar o nosso arquivo OFX, tá? Muito bem, na próxima videoaula nós vamos então realizar testes com esse cara aqui.